Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Bora para os destaques do nosso Café Vascaíno? O Super Coffee Diário da Informação. Justiça aperta o cerco na administração da SAF do Vasco, faz cobranças e estipula prazos e principalmente valores. Você vai entender. Preparação para o jogo com o Olímpia. Quem é John Mercado? Atacante que o Vasco quer, que quase não faz gols. Será? Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, comenta, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal que está prontinho para chegar em 300 mil até o fim do ano, graças a você. Então ajuda mesmo, tá vendo o vídeo? Não tá inscrito? Se inscreve no canal, dá aquela moral. Bom, quinta-feira tem jogo com o Olímpia, a delegação embarca para Assunção, novo empate, pênalti. Quem vencer avança para a fase quartas de final da competição sul-americana. O técnico Pedro Emanuel não deve poupar os titulares, vai com o que tem de força máxima, à exceção do Jair. Jair fez um exame ontem, diagnosticado uma lesão de grau 3 na coxa, e ele vai ficar parado até o mês. Ontem, alguns grupos, alguns vascaínos assim, Fábio, não é possível, o Jair é de vidro e parará, gente. Vamos combinar uma coisa aqui, que é a seguinte, basta dar uma olhada, estudar um pouquinho, né, e observar que uma lesão grave como ele teve, aliás, foi a segunda que ele teve, uma lesão LCA, né? A volta de um atleta de alta performance, ela está condicionada a novas lesões, sim. É totalmente normal, faz parte do protocolo. Às vezes, alguns atletas têm lesões de uma gravidade maior, como foi essa, uma gravidade menor, até que ele esteja 100%, e aí essas lesões tenham sejam minimizadas. Então, assim, não é de vida, nada disso, gente. Faz parte. Em muitos casos, os atletas às vezes levam mais de um ano pós-liberação do DM para apresentar o alto nível. Mas então forçaram o Jair. Não. É normal, ele voltou quando tinha que voltar, cumpriu todos os protocolos do DESP, mas ter lesão muscular faz parte do trabalho de recuperação. Não é nada anormal. Ele teve uma lesão. Isso não estava nos planos. A literatura médica mostra isso porque há um desequilíbrio. E ele teve a segunda lesão ligamentar. Então, assim, ligamento cruzado anterior não é fácil a recuperação. Boa sorte ao Jair, que ele volte no meio de setembro para nos ajudar na reta final, pois o meio-campo se desenhava com Sousa, Jair e Thiago Mendes, agora o Jair dá uma parada. Vamos ver como é que vai ser a formação amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Léo Jardim, Paulo Henrique Cuesta, Robert Renan Cuiabano, que volta à equipe. Sousa não pode jogar, não está inscrito, né? Nem o Sousa, nem o Facundo. Então, Barros, Thiago e Tietê. Na frente, quem? Com Spinelli, Andrés é certo. Aí duas vagas. Rinestrosa, Nuno, Adson, David, Spinelli. Como é que você escalaria o Vasco para quinta-feira? Escreve aqui. Eu quero ler o seu comentário. Já vou falar sobre a justiça, tá? Notícias importantes. Mas antes quero falar sobre John Mercado, atacante equatoriano de 24 anos, que já passou pelo futebol brasileiro, pela base do CSA, pelo Atlético Paranaense, pouquíssimo lembrado por aqui, porque não é um jogador de fazer muitos gols. Em 173 jogos na carreira, ele tem apenas 29 gols. 19 assistências, ou seja, participou em 173 jogos na carreira, até agora, de 48 gols dos times por onde passou. Atua no Sparta de Praga. Atualmente já fez 6 jogos na temporada, marcou 2 gols e fez uma assistência. Olhando a melhor fase dele, ano passado, quando estava em Portugal, 37 jogos, 9 gols e 5 assistências. Baixo número, né? O que me chama mais a atenção, além do baixo número do John Mercado como queiram,
é o Vasco fazendo uma proposta superior a 8 milhões de dólares. Esse rapaz foi comprado pelo Sparta ano passado por 2 milhões e meio de dólares, com a negociação que podia chegar a 4, com bônus e tal. O Vasco, segundo as notícias que eu li, se elas forem verdadeiras, é um escândalo, é um absurdo. Mandaram uma proposta de 10 milhões de dólares, ou seja, mais de 50 milhões de reais para contratar um quase gol. Pô, Azevedo, você tá contra? Sim. O problema do Vasco não é o dinheiro, é o mau uso do dinheiro. Você vai jogar 50 milhões de reais, se a proposta for essa de 10 milhões de dólares, né, mais de 50 milhões de reais, num jogador quase gol. E não é o 9 que nós precisamos, porque ele não é 9, ele é lado de campo. É sério que vão de novo rasgar dinheiro? É sério de novo que vão dar esse Pix pro Admar fazer, pro Felipe aprovar? Que isso, cara? Ah, mas o Felipe não mexe com o dinheiro. Pô, mas ele mexe com a parte técnica. Aprovar esse rapaz aqui é brincadeira. Aí vão somar as aprovações de Lloyd, Garré, Maxime, Jean Davi, Spinelli, Brenner, Inestrosa. Olha quanta gente a gente já gastou um monte de dinheiro, cara. Vocês não aprendem, é sério. Não aprendem. Pô, já beira a burrice, cara. Jogar 50 milhões num jogador que foi contratado por 2 milhões e meio de dólares há um ano ao clube português. Jogador que faz 29 gols em 173 partidas. É mais ou menos uma média assim, torcedor. A cada 6 jogos, ele vai fazer um gol. Porra, vocês estão brincando com o torcedor, cara. Não pode ser sério. Me leva a crer que vocês não entendem absolutamente nada de futebol. E fazem negócios que são cada vez mais escabrosos. Vou torcer para dar errado, para essa negociação não acontecer. Bom, vamos falar sobre a justiça, né? Porque a juíza Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, aperta o cerco. Tem que apertar mesmo, tá certo. E o Vasco tem que dar suas respostas. A governança, a forma como o Vasco está comandando a SAF, aprovou a auditoria apresentada, determinou que novos endividamentos não podem ser superiores a 5 milhões e 900 mil reais, mas endividamentos não são contratações, deveria, porque esse cara aí não seria contratado. Mas enfim, o Vasco não está proibido de contratar, mas tem que apresentar sempre os seus argumentos. Aliás, ontem o administrador judicial aprovou também o novo DIP, né? Foi favorável ao empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco precisa fazer para fechar o ano, fazer contratações, reforçar o time, mas não com o John Mercado, tá? Gastando 10 milhões de dólares, 50 milhões. Isso é uma loucura, cara. Vamos lá. A juíza Simone Chevran determinou, e aí está apertando o cerco mesmo, que aliás não sei por que até o Vasco não apresentou as suas obrigações societárias, como por exemplo regularizar os anos 24 e 25, nomear os membros do Conselho Fiscal. Eu não sei por que essa demora também. Vamos ver o que o Vasco vai fazer nos próximos dias e tem prazos para isso. Aliás, sobre o DIP, que o administrador judicial foi favorável, restam ainda o Watchdog, o Ministério Público e o Gatekeeper fazerem as suas aprovações para que a juíza, a excelentíssima Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, possa dar o ok e esse DIP ser finalizado. O que vai acontecer, né? Agora que vocês não rasguem dinheiro, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse jogador, não conheço, nada contra, mas com esses números, vocês fazerem uma proposta mais do que o dobro do que ele foi contratado com possibilidade de bônus, vocês estão brincando com o torcedor. E não acham um camisa 9? Departamento de Scout, Admar, Felipe, tinha que todo mundo ser chamado às claras. E se não der certo, manda embora. Mas sabe quando isso vai acontecer? Vamos embora, torcedor, vamos juntos, seguir torcendo, cobrando. E daqui, fazendo a nossa tribuna ao lado do fanático vascaíno. Forte abraço, uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.